Antes de nós seguirmos a um outro ponto de vista, que eu também considero muito importante, quero saber se alguém pensou, meditou, quer fazer alguma pergunta. Ninguém não? Vamos ver aqui. É uma pergunta do Luiz. Pastor, nós que denunciamos as podridões das falsas igrejas, teremos situações parecidas como a dos discípulos de ficarmos escondidos ou mudar de cidade para não sermos mortos? Ou até isso foi uma dispensação, pois vimos que até o próprio Jesus mudou de vários lugares para não ser morto, e nós que sofremos ameaças por denunciar apostasia? Sim, veja bem. As nossas atitudes como servos, essa é uma pergunta, um contexto muito importante. Nós já falamos pinceladamente sobre esses assuntos em pregações, etc. Isso, irmão, é importante entender. Veja bem, nós não encaramos e nem fugimos, tá bom? Nós não encaramos e nós nem fugimos. Nós apenas seguimos de Deus uma direção. Amém? É isso que nós fazemos. O que acontece? Saulo, foge de Jerusalém. Não. Saulo, sai de Jerusalém. Eu vou te enviar. O que eu quero contigo é... Aí, Saulo, se você ficar aí, eles não vão receber teu testemunho. Além deles não receberem o teu testemunho, o meu projeto contigo não é aí. Entende isso? Então o que acontece? É uma questão de direção. Eu vou te enviar para os gentios de longe. O projeto de Deus era lá. Não temos contado aqui uma experiência, alguém escreve dizendo que Pedro está em Roma e ele vai saindo de Roma. Quando ele vai pela estrada saindo de Roma, vem Jesus. E ele, imagina se Pedro não reconheceria quem era Jesus, né, irmão? Vem Jesus pelo caminho e ele, Senhor, para onde tu vais? Aí Jesus, cruzando com ele, diz assim: estou indo para Roma para ser crucificado novamente. Aí, naquele momento, Pedro entende que ele tinha que ir para Roma e lá morrer. E ele foi para lá e não pediu para ninguém matar ele, não. Foi lá fazer a obra, continuou pregando, pegaram ele, mataram ele lá. Então, a nossa vida ou a nossa morte, morte entre aspas, é um projeto de Deus. Tudo é questão de direção. Jesus falou, né? Na vossa paciência eu possuí as vossas almas. Então nós temos que ter calma, tranquilidade, né? Cheguei diante do delegado, rasguei o verbo. Por quê? Desceu uma unção sobre mim e a unção dizia: põe esse cara no lugar dele. Eu arrebentei com aquele delegado. Ele nunca mais vai na vida dele querer entrevistar um crente. Se for da geração Jesus Cristo, então, ele nem vai querer fazer parte do processo. Se for morar um crente na geração Jesus Cristo do lado do apartamento dele, é capaz dele mudar. Ele nunca mais vai esquecer aquela cena. Nunca mais. Ninguém nunca falou com ele como eu falei. O que aconteceu? Foi a unção que veio. No projeto de Deus, no propósito de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus, como ovelha muda, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca? Abriu. Diante de Pilatos, ele disse: nenhuma autoridade tu terias se do alto não te fosse concedido. Amém? Abriu a boca? Abriu, dentro de um propósito de Deus. Esse propósito foi glorioso, que até hoje nós aprendemos grandiosamente com essas coisas. Então, nós não fugimos, nós não nos escondemos, nós não encaramos. E ao mesmo tempo, nós encaramos, nós fugimos e nós nos escondemos.
Isso pode ser a interpretação de cada cabeça, mas tudo dentro de uma direção, dentro de um projeto de Deus. Não é Deus que nos diz, vai a tal lugar? Não é Deus que nos diz, muda para outro lugar? Não é Deus que dirige as nossas vidas? Então, quando nós estamos fazendo a obra, Deus prepara até o dia que partiremos desta terra. E como partiremos? Como partiremos? Se estamos fazendo a vontade de Deus, é assim que funciona. Então, na minha cabeça, quando eu me calo, muita gente diz assim, está vendo? Se acovardou. Eu digo, espera, Jesus há de mudar o projeto. Se Jesus não mudar o projeto, todo mundo me chama de covarde, não tem problema, eu sei que eu estou no centro da vontade do meu Senhor. Agora, às vezes eu faço coisas, as pessoas dizem assim, esse cara é muito folgado, metido, valente, não tem medo de nada. Que nem um camarada aí da frente aí, que uma vez trouxe a polícia aqui na porta, e ele falou para o policial, ele com a mulher dele falou para o policial, não, esse cara é assim mesmo, ele não tem medo nem de juiz. Eu não sou assim nem assado, meu irmão, eu só ando no projeto de Deus. Se Jesus me falar, saca da espada e corta cabeças, eu vou cortar. Eu faço a vontade do meu Senhor. E se Ele me disser, põe a cabeça na guilhotina, eu vou colocar. Eu sou servo. Então isso aí é muito importante. Porque tem pessoas, a pergunta é muito importante, porque tem pessoas que agem naquilo que acham que deve agir. Eu não me curvo a ninguém. Epa, eu também não me curvo a ninguém. Mas se Jesus me mandar me curvar, eu tenho que me curvar. Eu não me sujeito a ninguém. Epa, eu também não me sujeito a ninguém. Nem Jesus se sujeita a ninguém. E, no entanto, se sujeitou na mão dos judeus, na mão do Sinédrio, na mão de Pilatos, na mão dos soldados romanos. Amém? Por quê? Porque em tudo isso nós vemos hoje claramente que havia um projeto de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência de andar na direção de Deus. Quando Deus diz assim, vai em tal lugar e, Jonas, vai a Nínive e arrebenta com Nínive. Beleza. Jonas vai a Nínive e arrebenta com Nínive. Mas se Deus disser assim, meu filho, vai a Jerusalém e morre lá crucificado pela mão dos pecadores. Beleza, vamos a Jerusalém e vamos morrer na mão dos pecadores. Então nós não somos nem fortes, nem valentes, nem covardes. Nós somos aquilo que o nosso Deus nos mandar ser. Tá? É uma pergunta do Gilmar. Pastor, devemos sempre ir ao monte para orar? Não, nunca devemos ir ao monte para orar. Ou seja, espiritualmente falando, nunca devemos ir ao monte para orar. Né? Eu sempre falo, o que seria dos crentes de Brasília, né, irmão? Planalto Central, não tem monte, não tem morro. Você chega na cidade, vê os cartões postais, vê as fotos de Brasília que tem na internet. Tu olha a perder de vista assim no horizonte. Não tem monte. Coitado dos crentes de Brasília, são tão fraquinhos. Se eles morassem no Rio de Janeiro, né, irmão? Uma favelada dessa aí que a gente vive, morro em cima de morro, casa em cima de casa, que beleza. Os mais espirituais são os que moram no morro, são os que sobem os montes. Nada absolutamente disso, né? Não temos que ir a monte nenhum. Agora, se eu disser assim, poxa, eu vou lá em cima daquele monte e lá eu vou falar com o meu Deus. Beleza, sem conceito religioso, eu posso pisar em qualquer parte do planeta, posso pegar um barquinho e ir para alto mar, posso subir a montanha, posso ir para o deserto, eu posso ir para onde eu quiser, posso ir para dentro do meu quarto, para dentro do meu banheiro, eu posso ir para onde eu quiser. Se eu quero ficar ali na minha, eu e o meu Deus, eu escolho o lugar que eu quiser. Agora, religiosamente falando, né, ou pela doutrina bíblica, não existe oração feita especificamente em canto nenhum. Até o conceito do Antigo Testamento, que Deus disse para Salomão, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, não significa que Deus não estaria ouvindo orações em outro lugar. Aquilo ali é um símbolo de toda a nação.
E o próprio Senhor Jesus vem e diz, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Então, não existe lugar específico para a oração, como não existe posição. Eu posso estar de pé, posso estar deitado, posso estar sentado, posso estar do jeito que eu quiser. Deus não está olhando a posição do meu corpo, Deus está olhando a reverência do meu coração. Quantas pessoas dobram seus joelhos, mas por dentro é um poço de orgulho? Não adianta dobrar os joelhos se o coração está cheio de rapina e de podridão. Como Jesus falou dos fariseus. Vocês por fora são lindos, mas na verdade vocês são sepulcro caiado. Por dentro, cheio de rapina e podridão. Amém, irmão? E a Escritura diz, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É uma pergunta do Lourenço. Zacarias orava e Maria foi achada. Os dois disseram ao anjo, como saberei isto? Se ambos não sabiam como ia acontecer, por que o que orava ficou mudo? Porque ele era um sacerdote. E na altura de um sacerdote, significa que Deus estruturou a vida da pessoa para que em determinado momento ela possa crer, possa exercer a fé no impossível. Diferente de Maria, né? Tem um seminário que a gente trata aí especificamente sobre isso. Falamos no seminário 1, seminário 2 e vários episódios. Então, Zacarias é um sacerdote. Como será isso? O quê? Um sacerdote perguntando como será isso? Irmão, você acha que eu tenho as mesmas dúvidas que você? Nem ouse pensar nisso. Não que eu saiba mais do que você. Não, não é isso. Não é que eu saiba mais do que você. Não, nem ouses pensar nisso. Porque muitas vezes, muitos irmãos vêm conversar comigo sobre coisas que viu na parábola, interpretações de textos bíblicos. E eu já falei várias vezes, poxa, nunca tinha pensado nisso. Amém? Para quantos aí eu já falei isso? Olha lá, 1, quem mais? 2, entende? 3, então significa que eu não sei tudo. Não é uma questão de eu saber mais do que ninguém. É uma questão de Deus ter preparado a minha vida por certos caminhos para eu chegar até aqui. E Deus está preparando a vida de cada um por certos caminhos para chegar até onde Ele quer. A caminhada não para enquanto estamos sobre essa terra. Então, Zacarias é um sacerdote. Aí o anjo vem, o mesmo anjo, né? O mesmo anjo que falou com Zacarias é o mesmo que fala com Maria. E as situações são bem parecidas, né? Zacarias diz, mas como vai ser isso? Minha mulher é estéril, eu já sou velho. Ah, é? E a história de Abraão? Fica onde? Tu não conhece, não? Tu vai todo sábado na sinagoga fazer o quê? Então tu não crê no que eu estou dizendo. Então tu vai ficar mudo até tu ver, diante dos teus olhos, o que eu estou dizendo. Aí enquanto ele não escreveu, o seu nome será João na tabuinha, a língua não soltou. Maria não, Maria... Parece que as mulheres em Israel só passaram a ter direito de olhar de longe a sinagoga de um determinado período. Antes não chegava nem perto da sinagoga. Tudo que era assunto era só para os homens. Maria vê um anjo na frente dela, leva um susto, salve a agraciada do Senhor. Sobre ti virá a virtude do Altíssimo, etc. Vai ter um filho. Mas como vai ser isso? Eu ter um filho, se eu nem tenho marido? Descerá sobre ti o poder do alto, a graça do Altíssimo vai te envolver, e o que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela não tinha direito não de questionar como será isso? Ela tinha, mas Zacarias, que tinha uma mulher só porque era estéril, ele tinha o direito de questionar? Se a vida inteira eles disseram temos por pai Abraão, agora ele tem direito de questionar? Todos eles se orgulhavam da história de Abraão, agora tem direito de questionar? Esse é o fracasso da vida de muita gente. É preparado dia a dia nas sinagogas da vida para entender certas situações, mas quando a situação acontece, as pessoas não entendem. É triste, mas é verdade. É uma pergunta do Denis. Pastor, gostaria de saber mais sobre os dons do Espírito Santo. E se uma pessoa que é batizada tem que ter o dom de falar em línguas? Esse assunto a gente já trata nos outros seminários, tá? Já é um assunto, não desprezando a pergunta do irmão, obviamente, mas já é um assunto muito atrasado.
tá? Então, vá aos seminários, que essas perguntas todas estão respondidas lá nos seminários 1 e 2. Aqueles seminários, eu ouso dizer, quem não tem conhecimento daquilo estará sempre alguns passos atrás. Estará sempre alguns passos atrás. Não vai entender por que não jejuamos, não vai entender por que não celebramos a ceia, não vai entender um monte de coisas, não vai entender. Tem que ir lá, porque são assuntos que nós não vamos estar tratando todo dia aqui, né? A questão de dons do Espírito Santo, o falar língua estranha, o batismo no Espírito Santo, isso aí é um assunto bem atrasado e muito bem explicado lá nos nossos seminários 1 e 2. Quem dedicar tempo àquilo ali vai realmente ver uma glória tremenda. Aqueles seminários que nós temos ali são os que estão alimentando pessoas no mundo inteiro. Não pode ser desprezado. Nós recebemos a orientação de colocar aquilo ali na internet para que as pessoas possam crescer. E sem aquilo ali, o crescimento vai ficar capenga, vai ficar deficiente. Tá? Pastor, os animais possuem alma ou somente espírito? Creio eu que não terá critério de julgamento para animais, já que são irracionais. Está certo? Ou eles só têm espírito? Isso também nós já respondemos em outros seminários. Pastor, quando Deus nos aperta por dentro, Ele quer algo da gente? Às vezes eu não entendo. O que é o apertar por dentro? Isso é uma expressão que cada um tem ela como particular, né? Agora, tem que seguir os estudos e a Escritura. Todas as perguntas que nós, seres humanos, fazemos, elas têm respostas em Deus, na Bíblia, na ação do Espírito Santo. Agora, sem estudo, não, né? Domingo eu vou fazer uma pergunta para o pastor, na quarta-feira eu vou fazer uma pergunta para o pastor. Não, caminhe e obtenha as suas respostas diretas de Deus. Esse é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo de todo ministério que verdadeiramente é de Deus. Que você aprenda a ter a sua caminhada, o seu crescimento mais direto com Deus. Nós sabemos que enquanto você não alcança o sacerdócio como eu alcancei, você sempre terá alguma dependência do púlpito, mas tem coisas que eu reconheço que você já tem que ficar livre delas. Então você tem que caminhar, você tem que pagar o seu preço, porque nem sempre, ainda que eu esteja aqui, nem sempre eu poderei responder. Então, vamos caminhar, vamos voltar para os estudos antigos, porque essas perguntas, essas dúvidas, elas vão sendo dissipadas. Amém? Vamos dar mais uma olhadinha aqui? Eu quero falar contigo de um texto de Lucas 19, 41. Lucas 19, 41, Jesus chora à vista de Jerusalém. Diz: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão. E aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Veja bem, essa ação de Jesus, ela vem com um sinal. Qual é o sinal? A expulsão dos cambistas. Jesus entrou ali e enfatizou uma situação que todo ser espiritual iria adorar. A minha casa será chamada casa de oração e vocês transformaram ela em covil de salteadores. Eles viam claramente que eles tinham feito isso. Então Jesus dá um sinal poderoso que os chama ao arrependimento. Só que, o que Jesus diz aqui, no verso 44, te arrasarão,
e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Veja bem, irmão, e é essa palavra que no momento, oportunidade, nos chama a atenção. Depois desse episódio, o que aconteceu com Jerusalém? O que aconteceu com a nação de Israel? Não ficou pedra sobre pedra. A cidade foi transformada num deserto. Eles foram entrincheirados, morreram com fome. Mães viram seus filhos morrerem de fome nos seus braços. Teve até gente matando e cozinhando o próprio filho para matar sua fome. Horrores em cima de horrores. Se você lê aqueles livros dos comentários de Flávio Josefo, você fica horrorizado. Soldados da própria nação de Israel que saqueavam as próprias casas dos próprios judeus ali dentro, porque ninguém podia sair para pegar água lá fora da cidade, para pegar alimentação, para pegar nada. E o estoque existente dentro da cidade foi exterminado, foi todo consumido. Jerusalém sofreu cercos amargos, cercos terríveis. A situação é muito mais profundamente caótica do que o que nós todos possamos imaginar. Sabe o que é? Mães morrendo de fome, com filhos nos braços, vendo morrer de fome, esperando o último suspiro, esperando a hora de largar um corpo morto ali. E ainda mais, ainda pessoas invadindo sua casa, para levar as migalhas, se é que você tem alguma migalha para levar. A fome chegou a um ponto extremo que todo mundo perdeu a razão, todo mundo perdeu os sentidos. Ficou todo mundo louco. Por quê? Porque não reconheceram a sua oportunidade. Jesus trouxe um mover em si mesmo e trouxe para a nação de Israel uma oportunidade. Jesus fala assim: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão os dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira por todos os lados. Aí ele vai dizer: te arrasarão aos teus filhos, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Por que não reconheceu a oportunidade? Aí entra um monte de coisa, entra o orgulho, entra a vaidade, entra a prepotência, eu sei, eu posso, eu sou, né? Entra, nós temos por pai Abraão, somos discípulos de Moisés, Deus nos deu a lei está em nosso meio, nós temos o templo, se o templo de Deus está aqui, então Deus também está aqui. Entra um monte de conceitos. Jesus fala assim: vocês não estão identificando o tempo da visitação de vocês, isso está oculto aos olhos de vocês, mas está oculto por quê? Se a Bíblia diz que Jesus Cristo foi dado na plenitude dos tempos, Jesus Cristo foi dado no momento certo, no momento propício, em que a nação deveria reconhecê-lo. Deus fez tudo, mandou até João Batista antes dele, o precursor do Messias. Aí Jesus vem dizer: isso está oculto aos teus olhos. Por que está oculto? Deus ocultou? Não. Eles de si mesmo ocultaram, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, porque nós temos por pai Abraão, o templo é nosso, nós seguimos a lei de Moisés, Deus nos deu a lei no Monte Sinai. Eles mesmos ocultaram, se encheram de roupagens, se encheram de caprichos e ocultaram-se a si mesmo e se fecharam para não receber a revelação do que Deus ainda queria acrescentar. Ou seja, para ele, Deus não é um Deus de novidades, Deus não é um Deus de revelação. Para eles, Deus entregou a lei e encerrou a história. Deus não tinha mais nada para fazer. E hoje não tem um monte de crente palhaço que é exatamente assim? Tem um tal de Flávio aí, né? Pela internet, que agora já virou professor, né?
moleque que vinha aqui em nosso meio, agora já está até mandando e-mail para mim, já está querendo até me instruir o moleque. Pastor, você diz que não devemos evangelizar, mas olha os versículos bíblicos, então, infeliz, vai lá evangelizar. Eu proibi alguém de evangelizar? Vai lá evangelizar. Ah, pastor, você disse que quem não for arrebatado não voltará no milênio. Quando foi que eu disse isso? Mas o moleque já se acha mestre, porque foi consagrado pela Deus é amor, não sei se a querubim ou a santidade do Papa, não sei a que ele foi consagrado, já se acha o tal. São pessoas que negam as suas oportunidades, se enchem de roupagens, pensam que são alguma coisa, não conseguem enxergar a distância que nos separam, não conseguem enxergar isso. Esse ministério é uma raridade em que Jesus Cristo vira para nós e diz assim, vai fundar a minha igreja. A gente vence delegados, juízes, a gente vence algemas, cadeias, para aparecer um moleque querendo nos questionar. Piada, que piada! Exatamente como Israel, exatamente como Jerusalém. Pessoas que recebem toda a condição, lá estão os pergaminhos, lá está as profecias, lá está João Batista, lá está Jesus, sinais, prodígios, maravilhas. Daqui a pouco não, ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios, ele tem pacto com o diabo. Então, por que ficou oculto a Israel? Porque eles acharam que já tinham o conhecimento, eles acharam que já tinha revelação. Irmão, quem tem verdadeiramente conhecimento, entende que quando você tem um conhecimento, significa que você sempre terá uma fonte para buscar mais conhecimento, porque o conhecimento ele é infinito. Quem tem conhecimento sabe que tem que estar sempre aberto ao conhecimento, porque o conhecimento é infinito. Você domina tudo sobre o planeta, tudo sobre a atmosfera, você domina tudo sobre a alma, sobre o espírito, sobre o corpo. O que você domina? Quando nós temos conhecimento, nós sabemos que verdadeiramente somos eternos alunos. Israel não é mais aluno. Ele ocultou a própria revelação de Cristo para ele. Foram eles que ocultaram de si mesmo a revelação. Jesus está dizendo aqui, isso está oculto aos teus olhos, porque eles próprios ocultaram, achando que temos por pai Abraão, nunca fomos escravos, seguimos a lei de Moisés, nós somos os tais, somos os soberanos. Não precisamos de mais nada. Estamos esperando o Messias. Quando o Messias vier, ele vai fazer o que nós queremos. Amém? Estamos sim esperando o Messias, mas quando ele vier, ele vai fazer o que nós queremos. O Messias que nós esperamos é o Messias dos nossos quadrantes, na nossa visão, no nosso ponto de vista. Não o Messias que venha alterar o que já temos. É aí que entramos nós. Restauração para a igreja. Qual vai ser o fim da igreja? Irmão, a igreja vai prantear lágrimas de sangue, à semelhança de Israel. A igreja vai ser massacrada, a igreja vai ter as piores torturas, pessoas se fecharão com temor, com medo, depois do arrebatamento, as pessoas vão se fechar dentro da sua casa e não vão ter coragem de sair para ir no mercado comprar nada, elas vão morrer de fome debaixo da cama, dentro do seu quarto, com o filho nos braços. O temor e o pavor que vai envolver quem não for arrebatado vai ser um negócio assustador. Pessoas vão desmaiar de medo, como a Bíblia diz, e a Bíblia fala de homens, imagine mulheres. Porque a estrutura psicológica de um homem é bem diferente da de uma mulher. E a Bíblia diz que homens desmaiarão de pavor, imagina as mulheres. Depois do arrebatamento, as aflições serão à semelhança do que aconteceu com Israel, vai acontecer com a igreja será massacrada, a igreja que não for arrebatada vai ser massacrada, não vai sobrar nada dela, é meia dúzia que vai continuar confirmando com a sua confissão, porque vai entender que precisa daquilo, pelo menos para escapar da condenação do inferno. Então,
Israel cessou a revelação sobre si. Tudo que viesse a acontecer na vida deles, eles queriam que fosse de acordo com o que eles interpretavam da lei. Tudo estava predito na lei. Tudo estava predito na lei, só que a interpretação deles era diferente. Aí Jesus está dizendo assim: se vocês reconhecessem a sua oportunidade. Irmão, você detém todo conhecimento? Você é dono da verdade? Foi você que criou a verdade? Você é o grande juiz de toda a terra? Você é o onisciente? Eu sou? Não. Então, meu irmão, pintou a interrogação? Opa, é hora de oração. As respostas não estão em mim estão as perguntas, mas as respostas estão todas em Deus. Então, cuidado, muita gente vai baixar ao inferno porque não quis ouvir a minha pregação. Muita gente vai baixar ao inferno porque não quer ouvir a sua pregação. Muita gente vai baixar ao inferno porque vão perguntar para você assim: o teu pastor tem faculdade? Ele foi consagrado? E você vai dizer assim: não, meu pastor não tem faculdade, não foi consagrado. Ah, então ele não é pastor. E vão baixar ao inferno por isso, porque não vão reconhecer a sua oportunidade, porque estão achando que Deus é capacho de faculdade. Não vão reconhecer a oportunidade, ou seja, o orgulho. Ah, eu tenho canudo, eu fiz 2 faculdades, eu fiz 6 anos de faculdade. Quem vai me instruir? Só quem tiver 10 faculdades na minha frente. Ou seja, as próprias pessoas criarão a sua capa de orgulho, vaidade e prepotência e vão ocultar de si a revelação que Jesus Cristo disse: Pai, graças te dou porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Essa é a realidade. Esse textozinho aqui que eu peguei, meu irmão, foi a revelação que Deus me deu hoje de manhã para trazer para você, é uma bomba, é uma glória muito grande. Portanto, cuidado, a oportunidade bateu na tua porta. Não julgue. Quem julga é Deus. Nós temos que comparar a Escritura. Nós temos que ir aos pés do Senhor e ver o que o mover do Espírito Santo vai nos trazer, vai nos mostrar, vai nos ensinar. Já teve gente que entrou aqui nesses bancos, quando me viu chamando de essa raça que tem por aí de pastorzinho, engravatado, de terno, mercenário, pilantra, sem vergonha, atrás do púlpito, bando de ladrões, confeccionados por seminários e amigos de políticos. Pessoas chegaram aqui, ouviram isso e deram as costas e disseram: eu não piso mais nessa igreja. E eu digo: já foi tarde, não devia nem ter vindo. Mas como todos têm a sua oportunidade, eles também tiveram. Então nós temos que atentar para isso aqui. A oportunidade bate na porta de todo mundo. Agora, cada um que vai saber o que faz com ela. Se a oportunidade que bate na minha porta, eu estou esperando uma oportunidade branca, mas bate uma negra. Eu estou esperando uma dourada, bate uma prateada. Eu estou esperando uma oportunidade azul, bate uma verde. Ou seja, a oportunidade que Deus me dá, muitas vezes não é bem a que eu estou esperando. Então eu tenho que saber olhar para isso. Oportunidade. Eu tenho a graça de Deus na oração, eu vou lá buscar a oração, vou praticar a oração. Deus, essa besteira aí que eu ouvi, é verdade ou é mentira? Se Deus me disser: não, essa besteira aí é verdade, então eu vou ter que ser um besta também. É assim que funciona a realidade nua e crua. Mas Israel, quando ouve de Jesus: vós tendes por pai o diabo? Pai o diabo? Não, peraí, vou orar para ver se isso aí é verdade. Se tivessem ido orar, diria: verdadeiramente eu tenho por pai o diabo, eu vou mudar de pai. Mas não quiseram mudar de pai. Hoje em dia, imagino eu, deve ter mais judeu no inferno do que gentio. Amém, meu irmão? Cuidado com a oportunidade, cuidado com ela. Deus traça planos, Deus nos dá oportunidades, mas Deus não nos obriga a viver a oportunidade que Ele nos dá. Então, tenha paciência,
tenha calma, não se angustie, vá caminhando, vá prosseguindo, vai orando. E eu te digo uma coisa, meu irmão: quem ora nunca erra. Acredite nisso aqui, que isso aqui é uma marca que o Espírito Santo nos deu como uma coroa de glória. Quem ora nunca erra. Quem ora nunca erra. Ou seja, pastor, eu orei, fiz e me dei mal. Não, estou falando quem ora, quando eu falo orar, significa ouvir Deus, né? É isso que eu falo orar, ou seja, quem ora, quem ouve Deus, nunca erra. É disso que eu estou falando, né? E tem gente que ora, mas faz o que quer. Bom, temos perguntas antes de encerrarmos? Ninguém? Eu gosto de ver assim, um pessoal sábio. Não, pastor. Até eu imagino que o Juarez estava ali pensando, não, pastor, eu pensei que se você tivesse alguma dúvida eu ia te esclarecer. Por favor, Juarez, não se acanhe. É uma pergunta da Emilze. Pastor, tenho um filho que tem desejo homossexual. Creio eu que ele não praticou, mas ele me confessou que esse sentimento vem em seu coração. O que posso fazer para ajudá-lo? Pois ele corre o risco de ir para o inferno com esses sentimentos. Sem dúvida. Esse sentimento, vamos falar primeiro da questão do sentimento, né? O sentimento, no caso aí que se vê um sentimento totalmente fora de um padrão divino, né? Não é o sentimento, poxa, estou apaixonado pelaquela mulher, estou apaixonado pelaquela menina. Esses sentimentos são muito normais, apesar de o perigo estar rondando, porque os nossos sentimentos e a direção de Deus podem ser contrários. Nós temos que abrir mão, é aí que entra o sacrifício e as renúncias. Às vezes temos que abrir mão do nosso sentimento, né, para ficar com a vontade de Deus. E o futuro vai mostrar que nós fizemos a escolha certa, né? Então, esse sentimento homossexual, ou o sentimento de prostituição, ou o sentimento de roubo, né? O camarada pintou uma oportunidade dele roubar, pode ser um parafuso. Pode ser um parafuso, irmão. Por quê? Isso aí é tudo coisa movida pelo diabo. Diabo que eu falo são os demônios que estão espalhados pela terra, Exus, Sete Capas, Maria Mulambo, esse nojo todo, esse lixo todo espiritual que existe por aí. Então, esse sentimento de homossexualismo, especificamente falando, é movido por uma aproximação satânica. Essa aproximação satânica, ela pode ser o que nós costumamos chamar de encosto, ou pode ser, propriamente dita, a possessão. O que é o encosto? Existem algumas ações espirituais em que o demônio não se apossou da pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa não tem um cálice de pecado ainda suficiente para que Deus permita que ela venha a ser possuída. Mas a pessoa está em certa distância de Deus. Então, essa certa distância de Deus que ela tem é a certa proximidade que o diabo consegue caminhar próximo dessa pessoa. E apenas caminhando próximo, o diabo já consegue influenciar no corpo da pessoa, às vezes sentindo uma dor, etc, etc, na mente da pessoa com pensamentos lascivos, no sentimento da pessoa. É o que nós chamamos de encosto. E tem a possessão demoníaca, em que a pessoa já começa a perder totalmente os seus sentidos e o diabo já começa a usar o corpo da pessoa em situações que muitas vezes ela nem sabe que fez. Como acontece casos de assassinato aí, que a pessoa diz assim, mas eu não fiz nada disso. São muitos casos. Tem pessoas que são loucas, estão nos manicômios e que nem sabem que estão lá dentro. A sua mente está completamente possuída, ela não tem nem noção do mundo em que ela está vivendo. Então esse sentimento já é movido por uma ação demoníaca, tá? Agora, o que se pode fazer para ajudar? Uma boa conversa em que
exponha-se para a pessoa os princípios de Deus. E uma vez que a pessoa ouça os princípios de Deus e reconheça que aquilo que está em si é um mal e ela quer uma mudança, aí a gente vai clamar para Jesus expulsar o demônio que está influenciando aquela pessoa. Esta mudança somente acontecerá se a própria pessoa, que é o alvo do diabo, reconhecer que há um mal agindo na vida dela e que ela quer uma mudança, que ela não quer esse caminho. Se ela não reconhecer isso, se ela não desejar uma mudança, meu amigo, nem Jesus, aliás, só ele, né? Resumindo, Jesus não poderá fazer nada por quem não quer uma mudança na sua vida. Por quê? Porque existe o nosso tão conhecido livre-arbítrio. E se tem uma coisa que Deus respeita na gente, é isso aí, livre-arbítrio. Se você quer, você quer. Se você não quer, você não quer. Então, tem solução? Sim. A solução é complicada? Não, a solução é muito simples. Se a pessoa disser assim, eu não quero mais ser homossexual, tá bom, vamos orar, isso se resolve em 5 minutos, ou talvez menos. Agora, se ela não tiver consciência de que há um mal imperando na vida dela, aí fica difícil. Se ela não, isso não é bem assim, isso é normal, se ela não jogar sobre si os preceitos de Deus e começar a se deixar levar pela mídia, cada um é a opção sexual e brá, aí ela tem que ter consciência de que há um erro e ela não quer aquilo na vida dela. Se tiver essa consciência, basta orarmos que Jesus fará a obra. Amém. É uma pergunta do Rodrigues. Nossas funções como sacerdote é orar e ler a Bíblia constantemente? Nossas funções como sacerdote é fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou? Orar, né? Disse, o meu povo é destruído por falta de conhecimento, nós temos que ler a Bíblia, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama. Eu tenho que frisar na minha cabeça os mandamentos do Senhor para nunca transgredir. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que exercer misericórdia, eu tenho que ter fome e sede de justiça, entende? Como sacerdote, existem os mandamentos e os conceitos de Deus que eu tenho que ser fiel a eles. E tudo isso, obviamente, debaixo de uma direção de Deus. Por que eu estou falando tudo isso que é bíblico, mas debaixo de uma direção de Deus? Porque, por exemplo, não é pregar o evangelho, é uma das funções sacerdotais. Agora, eu só posso ir a quem Deus me enviar. Hoje ainda falávamos no intervalo, né? Tem um monte de gente que está aí pregando nos hospitais, pregando nos presídios, e o camarada acha que ele é o máximo, né? Estou fazendo a vontade de Jesus, estou pregando nos hospitais, estou pregando nos presídios, e eu não vejo isso mais como nenhum projeto de Deus. Estou pregando na praça, estou pregando no trem, isso para mim não faz mais parte de um projeto de Deus. A voz da restauração não está buscando ímpio, a voz da restauração, e esse é o tempo que vivemos, está buscando o crente que está fraco, é esse que nós estamos buscando. Então, é tudo isso debaixo de um projeto de Deus. É uma pergunta do Humberto. Pastor, por favor, por que muitas vezes quando Jesus curava alguém, ele dizia para não dizerem a ninguém? Algumas vezes ele falou isso. Por quê? Porque Jesus curava alguém em determinada área em que ele tinha obras a fazer, e ele tinha que fazer essa obra, ele queria caminhar mais tranquilo. Alguém ia lá, não, Jesus ressuscitou um morto, Jesus me curou da lepra. Daqui a pouco Jesus não conseguia nem andar, irmão. Não conseguia nem andar, a gente cercando ele o tempo todo. E às vezes tinha obras que Jesus precisava realizar, ele e Deus. Quantas vezes ele mesmo disse para os seus discípulos, fica aqui, e partiu. Entende? Agora imagina uma multidão, e a Bíblia diz que
era uma senhora multidão seguindo Jesus, a ponto de o Império Romano ficar abalado, a ponto de os sacerdotes ficarem abalados, dizer que toda a nação estava seguindo Jesus. Então, eu entendo que esse dito de Jesus, ó, não contes a ninguém, é porque era uma determinada área onde ele queria se manter oculto para poder fazer a obra sem tumulto, que é onde Jesus estava, já viu, né? Eu entendo, basicamente eu entendo isso aí. Amém, irmãos? Vamos encerrar? Só para encerrarmos então, como dizia a respeito da irmã que perguntou sobre a questão do homossexualismo, eu conheci um rapaz, você vai dizer, pastor, essa história de novo? Eu conheci um rapaz que toda vez que na igreja a gente orava, ele estancava, saía do ar, possuído pela pombagira. Aí expulsávamos o demônio, Jesus abençoava, no culto seguinte, começávamos a oração, lá vem pombagira de novo. Eu já estava farto de olhar para a cara da pombagira. Jesus expulsava, no culto seguinte, quando começávamos a orar, lá vem ela. Aí acabou um culto, isso numa outra igreja que nós estávamos. Acabou o culto, aí eu chamei, irmão, vem cá, vamos conversar um pouco aqui. Vem cá, irmão, você já acabou com tudo dos terreiros de macumba na tua casa? Não, pastor, já acabei com tudo. Você já vasculhou os teus guarda-roupa lá, já não tem mais nada, nenhum trabalho escondido, não tem nenhum vínculo mais com o diabo? Não, pastor, não tem mais nada lá. E o teu entendimento, você entende que aqueles espíritos que você servia eram demoníacos, iam te levar para o inferno, que não tem nada de bom neles a não ser de mal? Não, pastor, mas... Não, eles não são só mal, não. Eu falei, tá. Entendi. Então você acha que tinha alguma coisa de bom neles? Tinha, pastor, tinha alguma coisa de bom, mas não tem mais nada na tua casa então. Você só acha que eles não eram totalmente maus, que tinha alguma coisa de bom neles. Não, lá em casa, na verdade, eu só tenho um álbum de quando eu era manifestado, vestido com umas roupas de mulher, e tirei essas fotografias e esse álbum eu guardo lá com um carinho e tal. Ou seja, tem que ter entendimento. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Só que esse rapaz, apesar de ter conhecido a verdade, ele não aceitou a verdade. Quando se dizia que todos os espíritos da Umbanda, Quimbanda, Macumba, Umbanda e toda a raça de espiritismo eram demônios cujo intento é apenas roubar, matar e destruir, ele dizia que não era bem assim não. Porque para eles deram alguma coisa, eles tinham alguma bondade, etc. E ele tinha lá um belo troféu dele, sem envergonhadamente, vestido de mulher, rebolando, com um monte de fotografia, possuído pela pombagira. Ele achava aquilo ali bom. Resultado, hoje, onde é que ele está? Está lá com a amiga dele. Amém, irmão? Então fica esse recado para você entender que sem entendimento, sem vontade, sem reconhecimento de que precisa mudar, se não houver isso, não há mudança. Vamos agradecer a Deus nesta manhã.